Gravando aqui, pessoal. Então, oficialmente dando o meu boa noite a todos vocês, agradecer a presença, todos sejam muito bem-vindos, né? Então, a conversa que eu escolhi hoje para trazer para vocês, por conta dessa situação do nosso convidado agendado, que não pôde comparecer, como eu contei rapidamente aí nesse pré-oficial, né, de apresentação, em função de algumas situações que ocorreram aí ao longo da semana no escritório, em trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E aí eu comecei a pensar, onde é que está errado, né? Tem alguma coisa errada, ou eu estou entendendo tudo errado, né? Ou as pessoas estão desenvolvendo o processo BIM de uma maneira que não é a que eu espero, né? Enfim, eu acho que está acontecendo alguma coisa, né? Então, aí eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou falar sobre o tema que eu escolhi. Apareceu aí, pessoal? Legal. Que é: sem informação não existe BIM, né? E essa informação, gente, eu vou contar para vocês que ela acontece em várias situações. E, às vezes, não necessariamente no processo BIM. Especificamente, eu vou explicar por quê, né? Então, eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Não preciso me apresentar, porque vocês já me conhecem, né? E aí, a primeira coisa que vocês já sabem, que eu sempre falo, é o entendimento de que o BIM é processo, né? Eu queria justificar um pouco essa insistência, essa repetição, né? Quase um mantra, né? Como diz a Guadalupe, tem algumas coisas que eu falo que são praticamente um mantra, né? É por dois motivos eu colocaria, sabe? O primeiro é que sempre tem gente entrando, né? A gente sempre tem esse fluxo de pessoas que está começando no BIM, né? Nós temos vários pontos de entendimento dos nossos amigos e amigas do BIM, né? E mesmo a gente que já entende esse processo, eu acho que é sempre bom a gente relembrar, para a gente entender cada vez melhor, né? Então, essa é uma das razões que eu sempre repito, né? E a segunda é para lembrar quem já está nesse processo se tem esquecido sobre isso, né? Porque o BIM, para acontecer, gente, ele precisa rodar essa engrenagem de uma maneira muito redondinha. Isso precisa funcionar feito um relógio suíço, né? De maneira que a gente tenha certeza que esse processo está azeitado. Para quê? Para a gente atingir o nosso objetivo, né? E eu ouso dizer que o objetivo do BIM e de qualquer outro processo de projetar, eu entendo que é sempre a obra. Tá? O nosso cliente maior, eu entendo que é sempre a obra. Porque o que a gente desenvolve, seja no 2D, seja no 3D, a finalidade é construir alguma coisa em algum lugar, né? Então, a gente tem cliente, a gente tem equipe, a gente tem um monte de coisa, tem consultoria, mas todo mundo precisa trabalhar nesse processo e trabalhar nessa engrenagem para a obra acontecer, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, e essa figurinha que eu encontrei na internet, já tem algum tempo até, eu acho que ela expressa bem essa necessidade desse trabalho, né, girando de maneira ordenada para que esse processo funcione. Então, precisa ser um relógio suíço mesmo, né? Então, eu sempre gosto de frisar
a necessidade do entendimento de que BIM é processo, né? E eu fiquei pensando, puxa, como é que eu vou organizar essa ideia, né? Essa conversa que eu queria trazer para a gente aqui no Terças de hoje, né? E aí eu comecei a procurar, fuçar algumas coisas que eu tinha aqui, e aí eu encontrei uma cartilha, né, até um pouco antiga, 2016, 2017, do CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é uma cartilha que te dá 10 motivos para você fazer BIM, né? Então, segundo a CEBIC, por que fazer BIM? Né? Por que a gente deve pensar nessa possibilidade? E aí eu li esse material, reli, e falei, olha, eu acho que daqui pode dar um gancho para aquilo que eu quero conversar e para aquilo que eu queria trazer para reflexão dessa terça-feira. Né? Francisco, pergunta de 10 motivos, mas é para a gente ser bem convincente, Francisco. Então, olha só, o primeiro motivo que a CEBIC coloca, né, aqui, olha, 10 motivos para evoluir. Se vocês quiserem, eu tenho como colocar no chat aqui essa cartilhazinha, essa apostilinha, que é bem legal. Eu gosto muito do material que a CEBIC produz, né? Então, o primeiro motivo que a CEBIC argumenta, né? Para visualizar em 3D o que está sendo projetado. Isso realmente é um ganho, né? A gente tem um entendimento melhor daquilo que a gente está projetando, né? De maneira que a gente entenda melhor o projeto, e que a gente possa discutir, mostrando de maneira mais abrangente aquilo que o 2D não nos permitia. Então, entendimento de como é que vai ser determinado detalhe, como é que tal cantinho vai ficar com relação ao forro, a, a, a tubulação vai passar por cima ou por baixo, enfim, entendimento do que está sendo projetado. Então, esse é o primeiro argumento que eles colocam, né? O segundo, para poder ensaiar a obra no computador, fazer simulações. Aqui, talvez, no caso, ele tenha se referido a um estudo de execução através de um 4D. A gente fazer essa simulação, esse ensaio de execução de obra, uma vez que o BIM produz um modelo virtual, né? Ele constrói dentro do teu computador. E aí o seu computador passa a ser um grande canteiro de obras digital, né? E a possibilidade da gente ensaiar a obra no computador e ver como é que ela reage àquela sequência, por exemplo, de execução que a gente imaginou. Isso realmente a gente pode fazer correções de algum equívoco, de etapa, de sequenciamento, de duração, enfim. Acho que é um ganho bastante interessante, né? A terceira, o terceiro motivo que a CEBIC coloca para extrair automaticamente as quantidades, né? E aí, desculpa, pessoal, eu não sou obrigada, né? Então, realmente extrair automaticamente as quantidades, vocês, aqui tem já umas 4 pessoas, 5 pessoas que podem dizer que isso aí, infelizmente, não é assim, né? Ou felizmente, né? Porque senão a gente não teria trabalho. Então, a gente pode automatizar a extração de quantitativos, né? Aí sim. Agora, extrair automaticamente, eu precisei botar esse bichinho aí, pessoal. Vocês me perdoem, mas em 2016 eu já me revoltava. Em 2021, aí já não dá mais para aguentar. Peço desculpas, né? Mas sim, é um motivo para a gente fazer projetos no processo BIM. Né? Realizar simulações e ensaios virtuais. Né? Por exemplo, uma rota de fuga, por exemplo, para corpo de bombeiros, né?
fazer uma simulação de insolação, por exemplo. Eu me lembro, algum tempo atrás, acho que até já cheguei a contar isso aqui, eu fiz um orçamento de uma casa muito interessante, muito bacana, no interior de São Paulo, e a dona da casa queria que, num determinado momento do dia, o sol batesse numa varanda para que ela pudesse sentar, ficar ali, meio como uma lagarta ali no sol, curtindo, né? E aí foi feito um estudo que poderia ser feito sem o BIM, obviamente, né? Mas daria um trabalho homérico, né? Então, o arquiteto fez um estudo de insolação para aquele local, né? Para as várias estações do ano, né? E conseguiu, exatamente no horário que ela queria sentar-se à varanda, que o sol estivesse lá no rostinho dela, né? E aí, em função dessa angulação, ele conseguiu locar a casa exatamente na inclinação adequada para que 5 horas da tarde ela estivesse sentada na varanda, tomando o sol de um determinado período lá que ela queria, né? Então, você consegue fazer isso e melhorar a performance, atender alguma situação específica e tudo mais, né? Identificar interferências automaticamente. Automaticamente também não, você precisa imputar regras, você precisa ensinar que os softwares façam a busca, né, desses flashes, faça essa compatibilização de maneira que você tenha um produto mais interessante, né, sem erros, né, e isso melhora a qualidade do seu projeto e, consequentemente, a qualidade de sua obra, né. Gerar documentos mais consistentes e íntegros. Então, você tem uma documentação melhor, com informações, eu não queria falar informação, mas não tem jeito, né? Com dados mais precisos, mais consistentes, né? Entre todas as folhas, por exemplo, que são geradas na hora que a gente vai criar um DWG, por exemplo, o tal dos entregáveis, né? Sétimo ponto, para capacitar-se a executar construções complexas, né? Você passa a ter uma possibilidade, assistida por esse processo, de ousar mais enquanto projetista, enquanto arquiteto, talvez, né? Porque você consegue, com o auxílio dessa ferramenta de tecnologia, você consegue limitar um pouquinho menos, por exemplo, a sua criatividade, né? Isso para os arquitetos, né? O oitavo ponto, viabilizar e intensificar o uso da industrialização, que é uma rotina que não é muito a nossa, né, pessoal? Mas eu acho que vale a pena a gente começar a pensar sobre isso, não é? E o uso do 3D, ele garante essa interação com a industrialização, né? A construção seca, a construção outdoor, né? Eu acho que pode ser interessante essa linha de pensamento também. O nono item fala para complementar o uso de outras tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual, gêmeos digitais, laser scanning, né? De maneira que a gente melhore esse produto, que a gente tenha um entendimento melhorado daquilo que está sendo projetado e daquilo que vai ser executado lá no nosso canteiro virtual inicialmente, depois no nosso canteiro real, né? E, finalmente, preparar a sua empresa para o futuro. E aí, gente, a gente pensa em cada um desses itens, a gente pode fazer uma leitura ou uma releitura, como queiram, e em cada uma desses 10 tópicos dessa lista, né? Então, o que eu coloquei aqui na sequência? O que fazer BIM analisando e interpretando os 10 motivos da CEBIT, tá? Então, eu vou voltar para cá. E aí eu queria fazer essa reflexão com vocês, tá? Quando a gente fala de visualizar em 3D o que se está projetando, o que a gente está falando?
o que que vem na tua cabeça? Né? Deixa eu voltar vocês aqui. Deixa eu olhar para vocês aqui. Você concorda que a gente está gerando mais informação? A gente está gerando uma visualização que era uma informação que nós não tínhamos no processo 2D? Você concorda que o fato de você ter 3 dimensões, você tem mais informação? Você concorda também que você, para ter 3 dimensões, você precisa alimentar essas informações no teu desenho, no teu projeto, né? A gente precisa lembrar que o BIM não faz só, não acontece sozinho, né? Ele é um processo e a gente continua tendo que projetar, né? Ah, mas tem projeto generativo, Rosângela. Tá, mas nós não estamos conseguindo nem produzir um 3D bacana, né? Deixa isso mais para frente, né? Eu penso o seguinte, o que você visa? Um entendimento maior. Um entendimento maior, você concorda que é uma informação melhor, uma informação mais redonda, uma informação mais limpa, uma informação mais completa? Só que para você ter essa informação visualmente, que é uma característica do software, você primeiro precisa alimentar um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Então, você dá uma informação para o software de modelagem, software de autoria, né? E ele te devolve um outro conjunto de informação. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem ver sentido nessa linha de raciocínio que eu pensei e queria conversar e dividir com vocês? Então, o que acontece? O 3D te dá mais informação. Informação essa que aparece a partir do momento que você alimenta essa informação. Quando você coloca o cursor em cima do modelo e você pede para ele destacar determinada alvenaria ou determinado elemento, o que você consegue ler ali? Informação. Informação daquela janela. Aquilo lá é de alumínio, aquilo lá tem vidro, aquilo lá tem grade. Só que para aquela informação aparecer naquele modelo, a informação que está naquele objeto, apareceu sozinho, geração espontânea? Não. Você, na hora que montou a sua biblioteca, você imputou esses dados nesse objeto, de maneira que ele tivesse disponível no seu modelo 3D. No momento que você tem dimensão, no momento que você gera informação, você recebe informação. Quando você fala ensaiar a obra no computador, que você faz uma distribuição física de atividades e porcentagens de serviços a serem executados no tempo, né? O que você faz quando você gera um project? Você gera uma informação de etapas a serem executadas numa determinada sequência lógica, né? Isso é uma informação. E aí, essas informações são processadas no project e te fornecem o quê? Datas, né? Ou você fornece datas e o project te fornece durações, né? Ou você fornece produtividade, quantidade de serviço, datas, e aí você tem essa distribuição física. Quando você pega essas informações, algumas que você imputou no project, outras que ele devolveu para você enquanto processo que é nativo dele, quando você integra essas informações a um software, por exemplo, como o Navisworks, o que ele faz? Ele lê essas informações, ele procura essas informações dentro do modelo, né? E ele te devolve um outro tipo de informação, que é a simulação, é o tal do filminho, né? Que é a simulação de execução daquelas informações que você combinou em vários softwares. Percebe? Quando você extrai automaticamente, né, os quantitativos, como é que você recebe essa informação?
você precisou fazer uma modelagem que tem uma certa maneira para se fazer. Você precisou imputar nesses objetos uma classificação de IFC, porque você não consegue gerar a informação tabela organizada do jeito que o orçamento precisa. Esse é o nosso problema clássico, né? A Cíntia e a Roberta estão aqui, em algum lugar, a Roberta está aqui, a Cíntia, eu acho que já não está mais, enfim. É o nosso grande problema, né? A Guadalupe, esses dias, também estrelou com o modelo, né? Ficou desesperada, porque estava lá a informação e no fim não estava. Ela estava lá, mas não do jeito que nós precisávamos, né? Então, Até o próprio modelo em si, numa alusão aí, a formação ali, entre aspas, física dele no projeto é de informação. Porque exatamente, a quando você própria vai projetar, geometria. o cara vai dizer para você, eu quero uma parede de tanto por tanto. Então, é a informação que vai gerar uma imagem. Exatamente, você está coberto de razão. A gente tem informações geométricas, a gente tem informações aquilo que eu sempre digo, nem tudo precisa estar modelado, mas tudo precisa estar no modelo. A gente tem Inclusive, uma a geometria. própria forma de automatizar a extração vem da forma com que você organiza esse arquivo, essas informações todas. Se você não consegue extrair no local correto de onde você precisa, na hora que você precisa. Exatamente. E às vezes até faz uma extração equivocada. E depois até eu vou pedir para a Guadalupe falar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho, dividir essa experiência que ela teve na semana aí, que deixou ela um pouquinho chateada com o Revit e com o modelo que ela estava trabalhando, né? Então, o que acontece? Você precisa imputar uma informação de uma determinada maneira nesse modelo, nesse objeto, para você conseguir extração que sirva para o orçamento de obras, né? Essa simulação e ensaio virtual que ele fala é a mesma coisa, né? Você precisa criar parâmetros, por exemplo, para ele fazer alguns cálculos, uma rota de fuga, por exemplo, numa simulação para corpo de bombeiro. Existem lá algumas regras que você deve imputar para você conseguir fazer cálculo de tempo, tal, quantidade de pessoas, dimensionar fluxo de pessoas, né? Então, são informações que geram informação, né? A questão das interferências automaticamente. Você precisa explicar, olha, a informação X junto com a informação Y, ela vai ser ok se isso não acontecer. Então, você ensina, você imputa regras para o software fazer o rastreio, a busca e procurar essa informação que você ensinou para ele e te devolver a informação. Isso está ok e isso aqui não está. Né? A questão de gerar documentos mais consistentes e íntegros. Se a gente tem essas informações todas redondas, a documentação dessas informações, obviamente, ela vai ser muito mais robusta. Né? Ela vai ser a consequência, o registro vai ser a consequência desse conjunto de dados indo e vindo de maneira adequada. Né? A questão de capacitar-se a executar construções complexas. Ora, se você não está conseguindo fazer um prédio de 10 andares com 4 apartamentos, cujo fluxo de informação aconteça de maneira decente, adequada e necessária, né? Isso vai ser o pré-requisito para você ousar fazer uma construção sofisticada, né? Ousar fazer algum outro formato, alguma outra estética, que tenha muito mais necessidade de dados. Vamos falar dessa modelagem generativa que o pessoal está falando tanto. Você precisa dar informação para esse Dynamo, por exemplo, que vai gerar essa forma, para que ele consiga, associado ao Revit, produza aquela informação que estava na tua cabeça. Se você não imputar os dados corretos nesse algoritmo,
né? Você pensou num prédio com determinada forma, e se você não imputar esses dados direito, ele vai projetar um escorredor de macarrão para você. Então, tudo é informação, né? A questão do complementar o uso com outras tecnologias. Quando você pensa numa realidade aumentada, né, numa realidade virtual, nós tivemos aqui o Juan Carlos da Auge, você tem a possibilidade de andar dentro do seu modelo. Agora, se você modelou isso tudo errado, você não vai dar com a cara na parede, você não tem como se movimentar ali dentro. Você vai perceber, quase que ao vivo ali, os equívocos que eventualmente você tenha cometido durante essa modelagem, né? Quando você faz um escaneamento através de um laser scanning, e você faz a modelagem através da nuvem de pontos, existe uma maneira de você refinar essa informação que esse aparelho gerou para você, de maneira que o resultado do processamento dessas informações seja um modelo 3D, né? Deixa eu ver, o Max, ele fez inscrição, mas acho que ele não veio. A gente está fazendo um trabalho para uma estação no interior, um restauro, né? E a obra ela foi escaneada para ser modelada, para a gente fazer esse restauro. Uma obra muito interessante, pequenininha, mas muito bacana o trabalho, né? Então, essas informações geradas pelo escaneamento vão ter que ser processadas através de um software para gerar um modelo, né? E, finalmente, preparar a sua empresa para o futuro, né? A maneira de você gerar informação melhor para munir o seu cliente, para prover o seu cliente de um entendimento melhor daquilo que você está entregando para ele, né? Então, vocês conseguem perceber que essa situação toda, esses 10 tópicos que eu peguei de uma publicação que tinha uma determinada finalidade, a gente fez uma releitura, né, de maneira que a gente consegue, analisando e interpretando o que está errado, preciso corrigir, esses 10 motivos, a gente chega a uma conclusão muito simples, que para gerar informações que melhoram o processo de desenvolver projetos e executar obras. A informação serve para isso, para melhorar o processo e desenvolver projeto e executar obra, né? Isso é uma coisa que na hora que você faz essa linha de raciocínio, você fala, poxa, é óbvio, é claro, só que não é. Só que não é. O pessoal espera que você encontre informação, tá? Só que eles não fornecem a informação para você processar a sua parte. E aí a gente chega numa outra questão, que é como gerar essa informação, né? E aí, a partir das informações imputadas nos modelos, outras informações serão geradas para cada necessidade de uso do modelo e do processo. Aí você fala, você está brincando. Então, por que eu estou com dificuldade de fazer uma cotação de preço num trabalho que eu fui contratada, que o escritório foi contratado, que não é um trabalho em BIM, tá? É montar composições unitárias para complementar um orçamento de um projeto que foi executado em BIM. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar composições, então eu preciso saber como é que aquele processo acontece, tá? E eu preciso saber aquele serviço qual é, ou determinado elemento qual é e como é. Então, por exemplo, eu recebi uma descrição que saiu do modelo que diz o seguinte: cerca para a área X do projeto. Tem.
Aí você vai no modelo e vai procurar a informação da cerca X, da cerca para a área X do projeto. E o que você encontra nesse objeto? Exatamente isso. Cerca para a área X do projeto. Então, eu não sei se essa cerca é de madeira, se essa cerca é metálica, se essa cerca qual é a altura que ela tem, quais são os componentes. Agora, como é que eu vou orçar uma cerca que eu não sei que cerca é essa? E aí, quando você vai no modelo, ela tem uma cerca genérica, que pode ser qualquer coisa. E aí eu perguntei para o arquiteto, para o gerente, na verdade, que é o meu contato. Eu digo, a cerca é exatamente esta figurinha aqui que aparece no modelo? Não, não, a gente pensou fazer montantes. Eu falei, tá, e essa informação está onde? Não, nós não temos essa informação ainda. Aí eu digo, bom, e como é que eu vou orçar isso? Ah, mas precisa disso para orçar? Aí eu disse para ele, falei, olha, imagina o seguinte, você vai no supermercado, a tua mulher fala o seguinte, vai no supermercado e me compra comida para o almoço. Aí você vai perguntar, o que vai ter para fazer? O que vai ter de almoço? Né? Comida. Você pode trazer qualquer coisa, tá? Inclusive peixe, que só você come, porque o resto da família é alérgico. Não vai dar certo. E aí ele ficou olhando para minha cara, a gente estava numa videoconferência. Ele falou, mas eu não tenho esses dados. Eu falei, mas então, eu tenho 153 composições para montar, e eu te diria que de umas 30 eu tenho informação, que se referem a tinta, a pintura, né? E caixas de passagem, caixas de alvenaria, que eu tenho a dimensão e a altura, e a alvenaria é alvenaria. O resto todo são coisas especiais, que eu não faço a menor ideia do que sejam e como sejam, e me parece que os projetistas também não. Né? E aí, isso me relembra que isso não é BIM, né? Que isso não é BIM. Porque exatamente o BIM, ele tem como base a informação. E ele tem como base a informação definida antes de qualquer coisa. Né? Antes de qualquer coisa. Né? Então, na verdade, a gente tem informação que gera informação. E isso não está acontecendo, pessoal. Isso não está acontecendo. Opa, peraí que isso não está acontecendo. Então, essa é a minha reflexão. Formação, porque a gente precisa, conforme nós comentamos ali nos slides anteriores, de entrada e saída de dados. A gente precisa pensar nisso como, não sei se tem alguém dessa época aí, do COBOL, daquelas fichinhas perfuradinhas que pareciam um jogo antigo de loteria, e você colocava aquilo no computador, que tinha lá uma fresta, ele lia aquilo e processava a informação e te devolvia uma outra informação. Né? Não sei se alguém é dessa época, pelo menos já ouviu falar disso, né? É exatamente isso, pessoal. Olha aí, Patrícia, tá vendo? A Paty estava lindo, estava rindo ali, né? Então, olha só, informação que gera informação. Essa é a premissa do BIM. Não está acontecendo, gente. Um cliente recentemente jogou a toalha. Falou que esse BIM não dava certo. Não vou nem entrar no mérito. Mas o modelo precisava ter uma informação para que eu conseguisse ler uma informação e imputar uma necessidade do cliente. Eu já comentei várias vezes que era uma queda de braço, que já estava fazendo aniversário, e o BIM perdeu. Mas não que o BIM perdeu. Os cabeçudos que teimaram
né? Então, o que que o cliente queria? Que eu separasse quantidade de argamassa que ia sobre as peças de concreto das que iam sobre a alvenaria. O modelo tem que ter esta informação definida de uma tal forma que eu consiga ler. Senão eu vou ter que abrir o projeto e tirar isso aí na unha. Isso eu falei que não fazia. Entende? Estava até esperando que falasse que a culpa tinha sido minha, mas não falaram. Exatamente, Regina. Pelo menos num descritivo. Mas não havia nada, minha filha, nada. Né? Então, é muito louco essa questão, que parece, num primeiro momento, uma coisa óbvia. Né? A gente leu isso daqui e vimos que tipo de entrada nós precisamos e que tipo de saída nós precisamos, né? Para essa informação que gera informação. Né? E aí a gente cai numa tecla que está para lá de batida. Né? É preciso planejar o processo BIM, determinar os fluxos de entrada e saída de dados. Nós precisamos entender quem é cliente de quem nessa linha de produção de projeto de modelo. Ah, que bonito o trabalho colaborativo. Isso é uma linha de produção. Né? A semana retrasada, que o Fernando veio falar com a gente aqui, aí ele falou, eu faço BIM sozinho. Não faz BIM sozinho. Até a gente teve um questionamento aí, pediram a minha opinião, e a gente conversou um pouquinho todo mundo, né? Ele não faz BIM sozinho, porque cada etapa, cada projeto que ele faz é um processo. E ele é cliente dele mesmo. Cada disciplina é cliente de uma outra. Né? É esse fluxo que a gente precisa estabelecer. Né? O que eu preciso fornecer para o meu cliente desenvolver a atividade e gerar as informações para o processo? Eu preciso de informação para fazer a minha parte e eu gero informação para um outro cara nessa linha de produção gerar a informação dele para o processo dele. Isso não está sendo planejado, porque não tem um fluxo de trabalho desenhado. Tá? O item 3, de que maneira essas informações que serão compartilhadas e trabalhadas deverão ser disponibilizadas? Não tem um caderno, não tem uma regra, não tem um documento que diz, você vai ter que gerar isso dessa maneira para fulano. Não existe esse documento, não existe um BEP, não existe um mandate. Isso é fundamental no BIM. Isso tem que ser uma bíblia, um norte. E se não tiver isso, cada um vai continuar fazendo do jeito que sempre fez. E é isso que o cara fala, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Não pode, gente. Quem é que garante o processo e a qualidade das informações? Tem que ter um gestor. Tem que ter um gestor. Isso é uma produção, é um fluxo de trabalho. Lembra daquele filme Tempos Modernos? Não tinha um cara que aumentava lá o ritmo, diminuía o ritmo. Esse cara precisa ficar de olho. Tem que ter um cara gerenciando. Tem que ter alguém regendo essa orquestra. O que não funcionar? Como é que deve ser tratado? Ah, não deu certo, tudo bem, se vira aí. Não, se vira aí não, volta e refaz. Aí eu não vou fazer o modelo todo, que foi o que a gente ouviu. Vou ter que mudar o modelo todo só para poder dividir esse troço? Bom, isso aí foi dito na primeira reunião, você não fez porque você não quis. Isso foi apontado uma, duas, três, 5 vezes pela equipe que estava fazendo a gestão de modelagem. E o cara não mudou. Alguém tem que falar, não vou te pagar. Tem que ter isso. Não é pessoal, gente. Não é o orçamento contra a arquitetura. Não é o gestor contra a equipe. Não é isso. Isso é um processo. A gente tem que assumir responsabilidades dentro dessa linha de produção. Né? E pensar sempre assim, um objetivo único do processo deve ser sempre a obra e o meio para que a gente chegue à sua execução. No momento que você pensar nisso aí, lá na obra,
eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras na cabeça das pessoas. Mas eu entendo que isso não está funcionando. As pessoas estão reproduzindo o jeito que se fazia no CAD, e só está mudando a ferramenta. E aí, se não tem informação nesse modelo, vira realmente uma maquete eletrônica, né? O I, que de fato é o ponto-chave do BIM, não adianta só, em algum momento, essa informação aparecer, né? E aí é a tal da curva de esforço, que todo mundo está careca já de conhecer dessa curva do Patrick McLamy, que é um arquiteto americano, é presidente da Build Smart, né, um velhinho de quase 80 anos. E na verdade, o que ele mostra aqui, a gente pode fazer várias leituras nessa curva, na minha opinião, né? Mas o que ele mostra é o seguinte: você tem que definir as coisas antes. Por isso que você precisa planejar o BIM. Tá? Você precisa saber quais caixinhas você vai preencher e com o que preencher. Né? E isso vai ser um grande escaninho que vai ser acessado por várias pessoas. Então, esse esforço aqui maior, que essa curva 4 aqui, exige, né? Todo mundo fala, dá trabalho, é um inferno, é mais caro. Ninguém está fazendo. Está todo mundo fazendo isso aqui de novo. Está jogando lá para frente. Isso não é BIM, gente. O fato de você usar o Revit não te faz um praticante do BIM. Você está usando uma ferramenta. E não está usando a ferramenta da maneira que você poderia usar e se beneficiar dela. Então, a questão da informação e quando essa informação tem que estar disponível é isto aqui, é no começo do processo. Você investe tempo, você planeja, você desenha um fluxo de trabalho e você investe tempo nesse momento aqui, para depois você usufruir dessa informação, e essa informação ela vai fazer o quê? Ela vai transitar entre todos os outros processos que vão acontecer a partir desse modelo. Então, gente, o que eu queria colocar para vocês é praticamente um desabafo, né? E eu queria abrir para